Olá, está começando mais um Toque de Vida, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Fique conosco! Neste domingo nós teremos mais uma mesa redonda, onde nós iremos discutir alguns assuntos pertinentes ao mês de outubro e também o início do mês de novembro. E o tema que irá dominar nosso assunto é o cristão e as eleições. Como a fé cristã pode se portar diante do resultado das eleições? Como ser situação? Como ser oposição neste novo governo, sem deixar de alinhar tudo isso com a fé que temos em Cristo Jesus? Para falar sobre este e outros assuntos, nós temos hoje o pastor Gerhard Grasel, que é capelão na Ubra, na unidade de Canoas. Fique com a gente! Muito bem, em mais uma mesa redonda temos o pastor Gerhard Grasel. Obrigado por aceitar o convite e o desafio de falar de temas talvez não tão fáceis assim de bater um papo, né, pastor? Por favor, se apresente ao povo de casa. Já conhecem o senhor, mas sempre tem alguém vendo o programa pela primeira vez. Eu sou da casa, estou aqui há muito tempo, um bom tempo, e fico com muita alegria ter recebido o convite para dizer umas palavras ou compartilhar com os telespectadores e com todos que aqui participam desse programa alguma coisa sobre a prática, o dia a dia do nosso momento de festejar a maior festa da democracia, que é uma eleição. É verdade. É a celebração da democracia. Eu acho que tivemos um momento muito significativo. Eu espero que ele impacte positivamente na nossa nação, nosso país. Aliás, assim, de eleições, nós temos apenas 30 anos de democracia, né? Começou com as eleições diretas em 89 e agora, então, 29 anos depois, estamos elegendo mais um presidente, alguns governadores e senadores também, né? Tivemos um momento anterior, eu me lembro de eleições antes dessa data, mas era um outro momento e também foram tempos de instabilidade. Mas hoje nós estamos agora caminhando numa situação de estabilidade maior e de maior confiança. Estamos vivendo um momento bom em termos de... Nós podemos criticar e não ser rotulados. É verdade. Agora, com o resultado das eleições, nós tivemos aí mais de 50 milhões de eleitores, então, elegendo o novo presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Como que o cristão pode se portar agora, tanto aqueles que apoiaram e vão apoiar, digamos, o governo, como aqueles que vão talvez oferecer uma oposição? Como colocar o amor cristão e o bem da nação acima de nossas preferências políticas, agora que as eleições estão definidas? Eu vou me referir a um texto do Nietzsche, não é uma referência bíblica, mas é Nietzsche, que diz que os cristãos estão, às vezes, muito preocupados com o céu e pouco preocupados com a terra. No momento que nós estamos falando de eleições ou resultado de eleições e tudo isso que envolveu esse nosso momento da festa da democracia, nós cristãos, apesar de que a nossa esperança última é para o céu, em direção ao céu, à eternidade, e disso nós não abrimos mão, essa é a nossa esperança que vai além da vida terrena, nós realmente temos um compromisso com essa terra. É verdade. E com essa terra, no que tange a todas as suas dificuldades, desafios, nós somos cidadãos de dois mundos, cidadãos do céu e cidadãos da terra. Me parece que o Nietzsche, ao dizer que os cristãos estão às vezes, muito preocupados com o céu e esquecem da terra, ela é verdade. E esse momento agora nos oportunizou de focar o nosso interesse, os nossos dons, nosso talento para as coisas daqui de baixo. Então, também é papel do cristão essa construção da sociedade, essa atuação política, elegendo, atuando também na política, com nos certeza. meios civis, né? É o momento de nós sermos cidadãos dos dois reinos, o reino da terra, onde se usa a razão, o veículo é a reflexão, a crítica, a construção, e ao mesmo tempo somos cidadãos dos céus, porque nós aguardamos o céu, que é a nossa pátria final. É verdade.
Mas facilmente, né, nós, os cristãos em geral, a gente pode correr o pecado, a tentação da idolatria, né? Especialmente na política ou em áreas de muita paixão, como futebol, como o campo das ideias. A nossa tendência, às vezes, é idolatrar o nosso lado, o nosso candidato, a nossa ideologia, né? Sim. O cristão corre esse perigo, por exemplo, talvez quem está alegre com a eleição do Jair Bolsonaro corre o perigo de endeusá-lo e não ser uma voz crítica se ele vier a ser um mau governante. Como evitar o perigo dessa idolatria? E nós temos dentro da nossa pátria representantes de países, ou de país especialmente, em que uma nação idolatrou. Estou pensando numa, mas existem outras. Pensando no que a Alemanha fez com Hitler, com o nazismo, em que fez da política, ou do político, ou da causa política, da ideologia, fez com que o povo literalmente perdesse a sua razão. Lamentavelmente, esse capítulo do nazismo no mundo ocidental deixou uma marca muito triste. Eu espero... Inclusive, a família do senhor veio para cá naquele cenário. Naquele cenário, né? Naquele cenário. Eu sentia as consequências daquela guerra e daquela luta, daquele momento difícil da história. Eu senti na minha família, na minha carne isso. Sim. Mas, felizmente, eu acho que o Brasil... Hoje, eu tenho que olhar com esperança que o Brasil vive um momento em que ele tem a oportunidade de ter um novo olhar sobre a política. Eu espero que a ideologia, de um tempo atrás, nos tenha ensinado a cuidado com essa ideologia radical, ou quando todo mundo acha que a solução é política. A solução é política. Mas, como disse um escritor, o problema do país não é somente econômico ou social, ele é, em primeiro lugar, filosófico, ou eu poderia dizer, é até teológico, religioso. Uhum. Por isso, o aspecto religioso está muito presente numa leitura de vida e de história. É verdade. Qual seria o problema filosófico, então, teológico da nossa nação? É que, bom, em primeiro lugar, o que aconteceu é que nós não estamos enxergando a verdade. Nós estamos iludidos com o erro, estamos iludidos, dopados com esperanças que não eram reais. E não tínhamos também, em grande parte, os líderes não tinham a coragem de dizer, eu errei. É verdade. O meia culpa, eu errei, eu preciso reconhecer que eu tenho coisas na vida que eu tenho que dizer, não, mas aqui eu passei do limite, eu tenho que parar. E eu acho que a verdade hoje está, não pegando a frase da verdade que o Bolsonaro usa no discurso dele. Aliás, ele cita um versículo de João, capítulo 8. Exato, mas a verdade liberta, isso é fato. E nesse sentido nós estamos hoje com melhor oportunidade de ver a realidade socioeconômica e filosófica e de moral do país. Nesse sentido, o problema do Brasil foi um problema filosófico na medida em que se busca hoje a verdade. Eu acho que a gente não pode deixar o pêndulo ir para nenhum dos lados, né? Tanto num cenário, no outro, a gente tem que buscar o equilíbrio, buscar exercer a razão. O próprio Lutero fala, né, que no meio civil, ou nas ordenanças civis, a fé é uma coisa boa, mas ter a racionalidade, governar com a perícia, com a técnica, com a razão, conhecimento, é o fundamental, né? E a gente cai numa idolatria, ou numa idolatria da ideologia, quando a gente acha que a nossa ideia, a nossa ideologia, o nosso candidato é infalível, nunca erra, seja para um lado ou para o outro, né? Sem querer agora indicar um dos lados, mas onde há ser humano, existe o erro, existe a potência do erro, né? E é bom a gente sempre ter o olhar crítico para nós mesmos, né? Para a gente não cair nessa idolatria do eu ou de uma pessoa, né? Mas esse lema, né? A verdade vos libertará. Assim, talvez até polemizando um pouco, ele não foi muito bem usado ali, né? A verdade que liberta não é essa que se criou no slogan, né? A verdade que liberta é o próprio Cristo ali no texto bíblico, né? É bem mais profundo. Eles tiveram uma licença poética para citar a Bíblia, mas no contexto de candidato, né? Serviu de escada ou degrau para, em cima disso, construir. Mas, realmente, o que Jesus quis dizer com o original, a verdade vos libertará, chega ao íntimo do ser humano, ao âmago. Aliás,
Isso já os filósofos diziam, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento da sociedade, dos outros, do convívio social, também passa por uma autoavaliação, um conhecimento de quem eu sou. E lá em João, né, capítulo 8, quando Jesus fala a verdade vos libertará, ele está, digamos assim, se a gente for fazer um paralelo com Sócrates, né, conheça-te a ti mesmo, Jesus está dizendo que a libertação real é só conhecendo a Ele, né? Ele é a libertação real, né? Ele me liberta de mim mesmo. É verdade. Que o próprio Sócrates, ele fala ali na Apologia, o Platão escreve na Apologia de Sócrates, né, que ele sabia que nada sabia. E ali residia uma certa superioridade nele, que ele foi lá para os técnicos, né, e tentou ver se eles sabiam alguma coisa. Eles sabiam, tinham a perícia, mas eles não sabiam porque sabiam. Eles não tinham a consciência do saber. Ele foi nos artistas, foi nos políticos, e ele concluiu que ninguém sabia nada. Sim. Né? E ele, pelo menos, sabia que não sabia nada. Sabia que não sabia. Então, no fim último, Sócrates nos leva assim até a ver que a única certeza que temos é que a gente não sabe nada. E Jesus fala, olha, né, fazendo esse paralelo com Sócrates, mas a verdade que sou eu, se você me conhecer, né, a verdade libertará vocês. Né? E isso não vem pelo Haddad, nem pelo Bolsonaro, nem pelo PT, vem por meio de Jesus. Né? Essa é uma coisa que Deus escreve dentro de mim. É verdade. A fé é um texto dentro de mim, que Deus me faz ver e ter um olhar diferente. E realmente essa é uma diferença no mundo em que a gente precisa saber, no meio de um cenário tão variado que é a sociedade, ter um olhar adequado para cada situação e fazer uma leitura, uma interpretação de acordo com aquilo que Deus, na sua bondade, me permite enxergar na fé. Agora uma pergunta difícil, né? A gente viu nas redes sociais, no Facebook especialmente, muitas pessoas e muitos cristãos querendo dizer que aquele que votasse no candidato A ou B não era cristão. Então, aqueles que votaram no Bolsonaro, alguns diziam, se você votar no Haddad e no PT, você não é cristão porque você apoia o ladrão, você apoia o comunismo, etc. e tal. E do outro lado também, se você vota no Bolsonaro, você é um fascista, você não é cristão, você não vive amor ao próximo, né? É perigoso quando a gente tenta misturar fé pessoal com posição política e querer dizer qual lado está do lado de Deus, né? E dizer que, se eu digo que o meu lado é o lado de Deus, estou dizendo que o outro está do lado do diabo, né? É perigoso esse discurso. Né? Muito. Inclusive, eu posso dizer que a fé me leva ao amor. E no amor eu não posso desrespeitar, rotular o outro com tamanha maldade, tamanha malícia. Eu não leio muito nessa realidade das redes sociais, mas eu tenho a impressão do que eu ouvi de outros falar, é triste de ver isso. Como pessoas até que se dizem cristãos, se dizem membros de igreja e que servem para serem divulgadores de uma coisa que é mentira. E o amor é verdade. Se eu sei de uma coisa de alguém, eu não devo fazer disso uma arma contra ele. E cada pessoa teve uma vivência diferente, né? Teve ideias diferentes, então isso leva a posições políticas diferentes, né? A gente, e mesmo como cristão, a gente tem que saber aceitar que aquela outra pessoa que não concorda comigo, ela é tão cristã e ela crê tanto em Jesus quanto eu, apesar da gente ter discordâncias políticas, até ideológicas, né? A gente pode conviver junto na mesma fé, né? Sem cair nesses discursos mais radicais, né? Me parece que hoje os meios de comunicação estão dizendo que nós temos que encontrar um caminho de convívio, de convergência, de diálogo e de respeito mútuo e inclusive de respeitar o diferente. Que bom que as pessoas não são todas iguais. Cada um tem a sua liberdade de pensar na fé. Na fé e no amor, nós todos somos convidados a termos um pensamento que procura construir o bem-estar da maioria, o maior número de pessoas. É verdade. Esse que é o caminho. Pastor Grazi, no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre a reforma protestante e o que isso significou, inclusive, para as democracias de hoje, né?
lá se iniciou uma ideia de separação entre igreja e Estado, não como a gente tem hoje, né? Mas teve um início ali com Martinho Lutero e a Reforma Protestante, e isso vem, de certa forma, culminar também nas democracias contemporâneas, democracias como os Estados Unidos da América, como o Brasil, onde nós temos uma separação entre igreja e Estado, que nós aqui no Brasil chamamos de Estado laico. Vamos falar sobre isso, então, no próximo bloco. Você que fique aí, nos aguarde, nós voltaremos. No bloco anterior, nós falamos sobre a posição que o cristão pode ter após as eleições, uma posição de conciliação, de amor ao próximo, de construção de uma sociedade, de um Brasil melhor, seja aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito, seja aqueles que farão oposição. Nós podemos nos dar as mãos e construir uma nação próspera, não concordando com tudo, mas vivendo pela fé em Jesus, essa ideia de construir uma sociedade. Nós vivemos hoje uma democracia moderna, contemporânea, com separação entre igreja e Estado, o que nós chamamos aqui no Brasil, em outros países também, de Estado laico. Alguns historiadores e sociólogos vão dizer que o Estado laico é um dos produtos ou consequências da reforma protestante iniciada com Martinho Lutero, que em 1517, no dia 31 de outubro, pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E hoje, então, nós vivemos essa separação de igreja e Estado. E a pergunta que eu faço, então, para o pastor Grazio: qual é a grande vantagem, pastor Grazio, de viver num país ou numa democracia onde igreja e Estado são coisas diferentes? Porque se a gente for pensar, eu era criança, eu pensava assim, o Brasil todo tem que ser do Senhor Jesus. Eu participava desses movimentos, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, recém tinha entrado para a igreja luterana, né? Então eu me encantava isso, de conquistar São Paulo para Jesus, de converter todo mundo, né? Enfim, dessa ideia de um Estado mais teocrático, assim, de só cristãos vivendo aqui. Mas a gente vai amadurecendo, graças a Deus, e a gente vai vendo que o Estado laico, a liberdade religiosa, a separação de igreja e governo são coisas muito boas para a sociedade, né? Qual é a grande vantagem, então, da separação entre igreja e Estado? Eu vou começar com uma palavra que Jesus disse ao conversar com os seus opositores, os que queriam pegar ele numa armadilha, quando trouxeram a ele uma moeda, em que eles disseram: e aí, a gente paga imposto ou não paga imposto? Mostraram para ele uma moeda que tinha uma esfinge, um retrato do imperador romano, que era pagão, que era não cristão. Inclusive, né, nessa moeda ali, ela vem escrita, que é o denário romano, vem escrita assim, ao divino Augusto, ao Deus Augusto em latim, né? Então era um símbolo até de paganismo ali, né? Exatamente. Assim, né? Aliás, veja que Jesus pega essa moeda que tem essa audácia de dizer isso, diz: não, mas está aqui, ó, respeite o imperador, mesmo que ele ache que ele é um Deus, né? Ele acha que é. Aliás, muitas pessoas acham que são o que não são. E Jesus fez com que esse momento da moeda tivesse uma oportunidade de lição fantástica, em que ele deixa bem claro: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou a César o que é de César. Nós temos, como cidadãos, nós temos uma responsabilidade, temos que dar... A palavra responsabilidade vem de dar resposta. Eu devo uma resposta, uma satisfação a César, ao governo. Ao governo. Eu tenho que pagar imposto, eu tenho que obedecer às leis. Eu posso não gostar de algumas leis. Mas a lei é para todos. A lei é para todos. Democracia, exato. De forma igual, né? De forma igual. Eu tenho que aprender na minha vida, como cidadão, a me submeter, a me colocar debaixo daquilo que eu penso ou quero, ou desejo. Eu posso ter um desejo, mas não quer dizer que o meu desejo está contemplado na lei. É verdade. Eu posso... Agora, essa compreensão de Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Está muito claro que, num jeito, eu tenho que ter uma motivação, tenho que ter um jeito de me comportar, e no outro jeito, diante de Deus,
Eu não vivo de aparências. No governo eu vivo de aparências, no Estado. Sim. Eu sou um bom motorista e tenho que mostrar isso. Mas diante de Deus eu não preciso mostrar todas as coisas. Deus mesmo me conhece. Né? E, aliás, essa separação entre igreja e Estado ela é fundamental. Até, por exemplo, se eu pratico um crime, se eu matar alguém, eu posso receber o perdão de Deus estando arrependido e o padre ou o pastor vai me conceder esse perdão, vai anunciar para mim. Mas o juiz pode até ser um cristão, ele vai me condenar e eu vou ter que cumprir pena, né? Exatamente. Diante de César, diante do governo, o governo não lida com essas questões espirituais de perdoar ou reter pecado, ele lida com crime, com legislação, ele governa para todos, né? Então é uma diferença fundamental, né? Deus não dá jeitinho. É verdade. A gente, às vezes, de um certo modo, o homem continua tentando fazer com que algumas coisas sejam parecidas com jeitinhos, subornos ou maneiras de suborná-lo através... Deus, se você me der isso, eu te dou isso. Eu faço uma promessa de que eu vou me comportar assim, assim. Deus quer o meu coração, a minha transparência como eu sou. Então, eu não preciso diante dele fazer de conta. Agora, diante da polícia, eu já fiz momentos em que eu me vi fingindo. Estou andando 80, eu vou para 60. É verdade. Eu quero agradar, cumprir a lei, mesmo que não estivesse obedecendo antes. É verdade. E essa noção de que Deus sabe tudo. Aliás, tem um dos salmos mais lindos da Bíblia que Deus sabe. Eu nem pensei... Salmo 38, eu acho. Salmo 38. Salmo 139. Deus conhece meu pensamento. Eu ainda nem falei, ele já sabe. Já sabe. A gente pode se esconder no abismo, no alto da montanha. Eu posso ir para tudo que é lugar do mundo, do planeta. Deus sabe. E isso é algo bom porque a gente pode estar onde estivermos, na situação em que estivermos, Deus vai ter uma palavra de carinho e Exato. amor, né? Não depende de lugar. Depende da gente. Né? Não depende da gente. É o Pai de braços abertos, né? E essa é a mensagem que os cristãos precisam, através do seu comportamento, das suas ações, da sua ética, divulgar, não para se mostrar, não para dizer, olha como eu sou cristão, olha como eu sou religioso. Mas para espalhar o amor, para espalhar né? o amor. A compreensão na nossa sociedade, né? E o amor é aquilo que vai fazer com que a vida seja mais justa. É verdade. Que haja mais paz. Aliás, não há paz se não houver justiça. Eu lembro que o profeta Jeremias, se eu não me engano, capítulo 29 ou 19, né? Ele aconselha os judeus que estão lá na Babilônia, ou seja, eles estão lá como estrangeiros, como pessoas que foram levadas após uma batalha, quase escravos alguns, e Jeremias não fala assim, olha, se rebelem, matem os babilônios, ele fala algo, o profeta diz assim, orem e trabalhem pela paz da cidade. A cidade é a Babilônia, é a cidade inimiga, né? Que era a Babilônia, né? A Babilônia. E isso talvez é uma indicação de que nós cristãos, independente de quem está no poder, né? A gente tem que trabalhar pela paz no nosso país e na cidade, né? Certo. A gente tem que trabalhar por essa paz. Isso não quer dizer que eu não possa ter e desenvolver um espírito crítico. Sim. De uma oposição... A crítica visando a paz, né? O bem-estar. Exatamente. Né? A crítica visando o bem-estar. Não ganhar uma discussão. Não ganhar, não chegar ao poder necessariamente. Né? É verdade. E se eu puder colaborar com a oposição para construir uma sociedade melhor, eu estou somando. Sim. E uma das oposições mais bonitas, assim, bonita no sentido que o cara foi muito corajoso, né? Mas a vida dele acabou ruim, ele foi fuzilado. Foi o pastor Dietrich Bonhoeffer, que se opôs ao regime nazista, né? E ele fez ali uma oposição audaciosa, mas com a consciência, por vezes... muito risco, audaciosa, né? Mas ali ele teve a convicção de que ele estava servindo a Deus e ao próximo, com aquela oposição, aquela resistência, né? E eu me lembro que um dos poemas que ele escreveu, ele revela que essa posição dele fez com que ele sofresse, porque ele não sabia, eu vou para cá ou vou para cá? Eu vou para cá. É a tensão da vida de um cristão. Eu acertar, porque eu quero acertar. Eu posso não acertar sempre, mas eu quero o bem sempre. Não a maldade e o mal do outro. Eu quero sempre construir a coisa positivamente. E aí, nesse sentido, né, nós cristãos
De uma forma geral, podemos e devemos orar pelo nosso presidente, pelos todos os líderes, o governador eleito, né? Os senadores, os deputados, para que eles construam uma nação próspera, de bem-estar a todos, né? De justiça, segurança, boa educação, né? A gente deve orar, independente de qual é a minha posição política, né? Independente, inclusive, de algumas posições que ele adota, que não são basicamente a essência, mas que eu posso ter uma opinião diferente, mas eu preciso respeitá-lo porque ele ocupa um cargo, um posto que ele está colocado lá por uma autoridade que Deus permitiu que ele chegasse lá. Romanos 13 ali, Romanos né? 13. Eu tenho que me submeter a ele e respeitá-lo. Quando que o cristão pode se opor igual o Dietrich Bonhoeffer fez, né? Dietrich Bonhoeffer ficou nessa tensão. Sim. Romanos 13, eu sigo Romanos 13 e a autoridade foi colocada por Deus. Quando que a gente pode fazer uma oposição e seguir a vontade de Deus? É uma tensão forte na teologia, eu acho que quando começa com uma oposição crítica, assim, não de ação, como o Dietrich Bonhoeffer foi para uma oposição de procurar, inclusive, a morte do outro. Mas eu acho que essa posição crítica que contém dentro dela o respeito e o olhar o outro como um irmão também. Eu sei que isso é fácil de falar. Na prática é muito complicado. Né? Eu não sei, mas eu gostaria de ver a oposição no país, seja ela for de que lado, que ela fosse respeitosa, que ela construísse o bem comum e não só pensasse no seu lado ou no seu grupo. Esse é o desejo de todos nós. Aliás, o que nós queremos é uma nação democrática que todos são contemplados nesse momento de esperança. É verdade. Não só os mais queridos, ou como diz aquele autor, todos são iguais, só que alguns são mais iguais, né? É verdade. Não, mas são todos iguais. Engenheiros da Havaí canta isso numa música também. É verdade. Pastor Grazi, eu queria terminar esse bloco, né, deixando um espaço para o senhor de se dirigir à nossa nação, ao Brasil, ao nosso público, com uma mensagem de despedida do senhor que tem tanta experiência já na UBRA, na vida como brasileiro, o senhor que nasceu austríaco e adotou esse país como seu. Que oração, que pedido você faz a Deus, a bênção de Deus para nós? A primeira vem uma lembrança minha da oração de São Francisco. Senhor, faze de mim, eu começando comigo, um instrumento da tua paz. Quer dizer, eu estou aí nesse mundo como instrumento da paz dele, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que esse país é um país sofrido no momento, acho que machucado, sangrando, com 13 milhões de desempregados, isso é de chorar. As consequências disso na saúde, muita gente saindo, na higiene, nas ruas que não tem esgoto. A gente podia falar sobre isso, mas apesar de tudo, eu acho que o Brasil é um país que a gente pode dizer, pode dar certo. E isso passa por nós. Passa pela nossa participação, a nossa responsabilidade, o meu compromisso, o meu amor de cidadão, eu vou dizer mais, meu amor de cristão numa pátria em que eu preciso não só falar da fé, mas viver a fé. Que Deus nos dê essa sabedoria para nós reconstruirmos esse país, não fazer um país sem dificuldades, não, mas um país com mais justiça. Com oportunidade de emprego, oportunidade de emprego, emprego, é o que o povo quer, né? Segurança, emprego, saúde, né? Educação. E não precisa ser um país... Eu não acho que o Brasil tem que ser necessariamente um país de ponta do mundo. Se for um país que faz as coisas com um crescimento devagar, mas vai firme, não permitindo que a malandragem cresça, a lei de Gerson não prevaleça. É verdade. Se isso acontecer, eu já estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito. E o país tem uma natureza, tem uma agricultura forte, agricultura, enfim, tem tanta coisa boa nesse país. Muito. Eu vejo que eu fui e sou imigrante. E eu quero que os imigrantes que vêm vindo agora para o Brasil, os venezuelanos, os haitianos e outros, também sintam a alegria de estar aqui uma pátria que acolhe, como acolheu no passado japoneses, alemães, diversas raças, sírio-libanês,
turcos, os próprios portugueses, espanhóis, enfim, tanta gente veio para cá e foi muito bem abraçada, muito bem acolhida, e que esse país possa ser um país de bênçãos para muitos seres humanos que aqui vivem e aqui exercitam a sua cidadania. Muito bem, pastor Grazi, muito obrigado. A gente tinha vários assuntos ainda, mas foi tão boa essa conversa que bom. Que ficamos nesse assunto. A gente ia falar ainda de fake news, de luto, mas nós decidimos bater esse papo gostoso com o pastor Grazi. Você que nos assiste, mande a sua sugestão de tema, as suas ideias, críticas também para o e-mail pastoral@ubra.br, ou então você pode entrar em contato direto comigo pelo número de celular, código 51. O número é 99637-7447. Inclusive, nós gostaríamos de receber a sua mensagem. Você está passando por um processo de luto, perdeu alguém importante, um ente querido, e isso está doendo muito no seu coração. Mande o seu relato, mande o seu pedido de oração, que nós iremos falar sobre esse tema nos nossos próximos encontros. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente, e nós convidamos você a permanecer aí, porque no próximo bloco nós teremos mensagem bíblica e oração. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, vamos falar sobre idolatria e refletir se realmente estamos distantes desse pecado como muitas vezes imaginamos. Fique com a gente. Livra desde o céu.
nosso encontro de hoje, iremos ler o Salmo 146. Este salmo é uma exortação para que confiemos no Senhor, o nosso Deus. O texto inicia-se e termina com um aleluia, um chamamento para que reconheçamos e louvemos ao senhorio de Deus em nossas vidas. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Nós louvamos ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que é eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Amém.
Com certeza você já ouviu falar sobre idolatria. Muito frequentemente, quando ouvimos esta palavra, pensamos naquelas pessoas que se ajoelham diante de estátuas e oram para essas estátuas como se seus ouvidos pudessem ouvir, seus olhos pudessem ver ou suas bocas pudessem falar. Essas estátuas, que são ou representam os seus deuses, são então os ídolos sobre os quais as pessoas colocam a sua confiança, muitas vezes adorando a criatura e não ao Criador. Este é um tipo de idolatria, o qual é muitas vezes mencionado na Bíblia Sagrada. Então, muitos de nós talvez olhem para si mesmos e orgulhosos de si vão dizer: se existe um mandamento que eu sigo, é o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. No entanto, um olhar mais atento à palavra de Deus vai nos advertir: aquele que se julga em pé, cuidado para que não caia. Isto porque não são apenas estátuas feitas de ouro, prata ou barro que podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Muitas são as coisas criadas por Deus ou feitas pelas mãos humanas que têm o poder de se tornar o centro de nossas atenções, desviando o nosso olhar da palavra de Deus e da necessidade do nosso irmão. Com certeza, entre esses ídolos que não são estátuas, estão os bens materiais, ou poderíamos dizer, o dinheiro. Este talvez seja o ídolo mais comum em toda a humanidade. Nosso estilo de vida moderno, focado no sucesso financeiro e evidenciado pelo consumismo, talvez esteja potencializando o poder sedutor do dinheiro. Quantos de nós gastam sua vida e saúde, vivem vidas extremamente estressantes, trabalham exageradamente, deixam de lado esposa e filhos em busca de mais dinheiro? Quantos sacrificam não apenas sua saúde e família, mas também o seu próprio semelhante, agindo de maneira egoísta em seu negócio, procurando qualquer oportunidade para ganhar um pouco mais, deixando de lado valores como honestidade e verdade, vendendo produtos nos quais não acreditam ou que até mesmo podem ser prejudiciais aos outros? O consumismo e o status social que alcançamos com o que compramos potencializam o poder destrutivo do apego a bens materiais e dinheiro. Perceba que o problema não está no dinheiro ou no bem material em si, mas na importância que damos a eles em nossas vidas. Compramos o que não precisamos, priorizamos aquilo que não é prioritário. Gastamos centenas de reais com roupas e jantas caras, mas temos dificuldade em dar algo para o necessitado que nos estende a mão pedindo ajuda. Compramos ingressos de R$500 para ir a shows, gastamos outras centenas com camisas de futebol e temos dificuldade em ofertar para a igreja a partir do que temos, ou em comprar um livro ou uma revista cristã, porque parecem ser caros demais. Percebam, a questão aqui é: o prioritário em nossas vidas é o quê? Em sua explicação ao primeiro mandamento do Catecismo Maior, Lutero nos fala a respeito de tudo isto. E sua frase vale a pena termos em mente, para que ela seja lembrada de vez em quando. Diz Martinho Lutero: aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, isso digo, é propriamente o teu Deus. Tendo isto em mente, convido você a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico de Marcos, capítulo 12, o qual relata uma história bíblica muito conhecida. Acompanhe comigo a leitura deste trecho bíblico. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para se justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observa como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
A primeira parte do texto nos fala sobre os escribas, pessoas que no tempo de Jesus liam e interpretavam o Antigo Testamento. O coração deles estava preso ao status social, ao olhar que recebiam dos outros, ao reconhecimento em festas. Aquilo era o ídolo que os separava da palavra de Deus e fazia com que se tornassem devoradores do pouco que tinham aquelas pessoas que mais precisavam de ajuda, as viúvas, termo frequentemente usado na Bíblia para aqueles que mais carecem de nosso amor e cuidado. Na sequência, Jesus observa a maneira como as pessoas ofertam no templo e chama a atenção para uma viúva pobre. Jesus elogia a oferta daquela mulher. Repare, no entanto, que o valor do seu ato de ofertar não está na quantia de dinheiro entregue, mas no espírito que motivou a oferta. Em seu íntimo, a viúva pobre não prendia o seu coração e a sua confiança no dinheiro, mas sua fé se apegava firmemente naquele que é o Deus das viúvas e dos órfãos. Entenda que não temos aqui um ordenamento bíblico sobre quanto cada um deve ofertar. Não há aqui uma palavra de Jesus dizendo: assim como a viúva deu tudo o que tinha, todos vocês devem sempre ofertar tudo o que têm. É curioso que as inúmeras passagens bíblicas do Novo Testamento que falam em oferta não estabelecem valores. O que temos aqui, com certeza, é o testemunho de fé de uma humilde mulher que demonstrou uma grandiosa confiança em Deus. Esse texto também é um texto bíblico que nos convida a falar sobre ofertas. Mas talvez mais do que isso, é um texto que nos convida a colocarmos nossa confiança em Deus e não nos muitos ídolos que estão ao nosso redor e que desviam nossa atenção daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante. Assim, pedimos que Deus, o Espírito Santo, nos ajude a vencer o pecado da idolatria nas inúmeras maneiras como ele se apresenta em nossa vida, dirigindo nossos corações e mentes para o Deus verdadeiro, aquele em quem depositamos nossa confiança, para que assim vivamos consolados e confortados pela presença graciosa e constante de Deus. E que também, por causa deste amor de Deus, ao encontrarmos em nosso caminhar as viúvas, os órfãos, os pobres, os amedrontados, os sem esperança, os explorados, os refugiados, os desempregados, sejamos generosos ao repartir com eles as bênçãos que de Deus nós recebemos. Que assim Deus nos conceda. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail em nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus abençoe ricamente a tua vida e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima e tchau, tchau.